Bom, pessoal, na questão 17 da seção 8.1, nós queremos analisar o domínio e o contradomínio de cada transformação e encontrar a composta de T2 com T1. Bom, você vai analisar o domínio simplesmente observando em quais vetores a transformação está sendo aplicada. Então, está sendo aplicada aqui num vetor de 2 coordenadas, então é um vetor do R2. E essa transformação está gerando esta imagem, que é um vetor de 3 coordenadas, é um vetor do R3. Então, você pode concluir que a transformação T1 parte de R2 e vai em R3. Ok? Já a transformação T2 parte de R3 e vai para R2. Porque aqui tem vetor de 3 coordenadas e aqui de 2 coordenadas. Então, aqui você tem a T2 partindo do R3 e indo para o R2. Bom, vamos compreender o que seria T2 composta com T1. Aí nós temos o seguinte, T2 composta com T1 de um certo vetor, eu vou colocar apenas um vetor V aqui, para a gente não ter que decidir agora se esse V é do R2 ou do R3, nós vamos decidir com a análise, certo? Então, este vetor, essa transformação T2 composta com T1 de V, é o mesmo que T2 aplicado no T1 de V. Então, veja bem o que é necessário para você encontrar essa expressão. Primeiro, você tem que aplicar T1 no vetor V. Se T1 vai ser aplicado em V, este V é um vetor de qual conjunto? Aí você vem aqui e observa, é um vetor do R2, certo? Então, quer dizer, nós temos que começar a nossa transformação com R2. Aí a imagem desse T1 de V cai no R3 e, por sua vez, vai ser o domínio da T2, que vai partir do R3. Então, quer dizer que nós vamos ter aqui uma sequência de operações que parte do R2, vai para o R3, sai do R2, né, vai para o R3, através da função T1. Então, aqui nós temos a T1. Depois de R3 para R3, nós temos a transformação T2. Nosso vetor V vai ser tomado lá no R2, esse V vai ter 2 coordenadas. Quando ele chega aqui no R3, ele já é um T1 de XY. E quando ele chega nesse último conjunto, ele vai ser um T2 de T1 de XY, que nós queremos encontrar a formulazinha algébrica dessa expressão. Quem é a imagem do vetor V por essa composição? Então, essa composição aqui, você pode concluir que T2 composta com T1, porque vai obedecer essa ordem que apareceu aqui, Apesar de a gente ter começado aqui na construção, botando T1, porque nós colocamos dessa forma, devido à sequência de passos que é feito para obter a imagem do T2. Então, T2 composta com T1 vai ser uma função que parte do R2 e vai para o R3. E a fórmulazinha algébrica você vai conseguir apenas seguindo a construção. Então, vamos lá. Vamos pegar, então, nosso vetor V igual a XY do R2. Ah, tá, obrigada. R3 pro... aqui, né? Obrigada, Marcos. Então, o T2 vai de R3 para o R2. Então, quer dizer que aqui vai do R3 para o do R2 para o R2. Então, é um operador linear, né? Porque o domínio contra o domínio coincidem. Beleza. Então, pegamos o vetor V e vamos aplicar em T2 de T1. Vamos aplicar V, vamos pegar T2 composto com T1 em V. Então, aplicamos, isso aqui vai ser igual a T2 de T1 de XY.
Aí, pessoal, olhando as definições, o T1 de xy é essa expressão que nós vamos utilizar aqui. Então, nós vamos ter, ó, isso é igual a T2 de y menos x menos y, desculpa, y mais e, x menos e, que passa a ser agora o domínio da T2. E quem é a imagem? Basta você olhar a expressão algébrica aqui da T2. O que a T2, como a T2 atua nos vetores? Então, a primeira coordenada vai ser 0. Então, aqui vai ser, a primeira coordenada vai ser 0. E a segunda coordenada é simplesmente a soma de todas as coordenadas. Então, nós vamos somar todas as nossas coordenadas que nós temos aqui. Então, x menos y mais e mais x menos e. Vamos cancelar o que pode ser cancelado. Então, 0 vai 0. X mais x, 2x. Y menos y aqui vai dar 0 e z menos e dá 0 também. Então, vai ficar 0, 2x. Então, quer dizer que a transformação composta T2 com T1 de V é igual a 0, 2x. Certo? Ok, pessoal? Bom, pessoal, nessa questão nós iremos trabalhar os conceitos de núcleo e imagem. Vamos fazer aqui simultaneamente o número 1278 da seção 8.2, onde nós queremos simplesmente encontrar base do núcleo, base da imagem e julgar se alguns vetores estão ou não nesses conjuntos, certo? Vamos fazer por etapas. O mais importante, fundamental que nós temos nessa questão é o fato de vocês precisarem trabalhar com a matriz da transformação linear. E depois vamos analisar os conceitos de núcleo e imagem também. Então, vamos começar com a matriz da transformação. Então, o nosso conceito principal aqui é a matriz. Como nós estamos aqui, pessoal, com transformações lineares entre espaços euclidianos, nós vamos trabalhar com aquela matriz canônica da transformação. Então, vou colocar esse nome, tá? Matriz canônica da transformação. Esse nome ele pode sofrer alterações de livro para livro. Tem livros que chamam apenas de matriz da transformação, ou então eles colocam assim, transformações matriciais. Então, os nomes, às vezes, não são importantes, mas o conceito, sim, tá? Então, em que consiste essa matriz? O que nós estamos falando? Nós estamos falando que, dado uma transformação linear, T de R2 em R2, neste caso, os conjuntos envolvidos, os subespaços envolvidos, possuem bases, e bases canônicas. Então, nós vamos destacar aqui a base canônica de cada um deles. Nesse caso, se trata do mesmo conjunto, mas poderiam ser conjuntos diferentes. Então, aqui nós vamos ter o vetor 1, 0 e o vetor 0, 1. Para esse conjunto aqui é a mesma coisa, a base vai coincidir, base de vetor 1, 0, base de vetor 0, 1. E agora nós vamos lembrar como se obtém essa matriz da transformação. Nós vamos aplicar a transformação em cada um dos vetores da base e o resultado obtido, que já vai estar no contradomínio, vai ser escrito como combinação linear da base do contradomínio. E com isso nós vamos escrever a matriz de coordenadas. Então, vamos fazer por etapas e revisando por aí. Então, olha só, quem é T de 1, 0? T de 1, 0 é igual. Vamos lá na transformação e vamos aplicar o vetor 1, 0. Então, nosso x é 1, nosso y é 0. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, 0, 8, menos 8 vezes 1, menos 8, y vezes 0, 0. Então, a imagem do 1, 0 pela transformação é 2 e menos 8. Esse 2 e menos 8, como se trata da base canônica, pessoal, é tudo muito imediato. O 2, menos 8 é o mesmo que 2 vezes 1, 0, menos 8 vezes 0, 1. Ou seja, você já consegue detectar quem são os coeficientes da combinação linear pelas próprias coordenadas obtidas. Esses coeficientes aqui vão
fornecer para a gente a matriz de coordenadas desta imagem. Então, a matriz de coordenadas do T de 1, 0, aqui eu não coloquei o nome da base, vamos colocar na base B, linha, e aqui, como as bases são as mesmas, a gente pode usar o mesmo B, certo? Na base B. Então, a matriz de coordenadas deste vetor na base B é 2, composta pelas entradas 2 menos 8. É a primeira coluna da matriz. Agora, faça o mesmo para o segundo vetor. Quem é o T de 0, 1? T de 0, 1, nosso x agora é 0, nosso y é 1. Então, vai ficar 2 vezes 0, menos 1. Então, ficou menos 1. Menos 8 vezes 0, mais 4 vezes 1, 4. E daqui, com um processo semelhante ao primeiro, você já pode escrever, então, que a matriz de coordenadas do T de 0, 1, na base B, será a coluna menos 1 e 4. A matriz da transformação será quem? Matriz. Ela é formada por essas matrizes de coordenadas que nós encontramos. É a matriz de coordenadas do T de 1, 0, na base B, matriz de coordenadas de T de 0, 1, na base B. Eu estou fazendo aqui todo passo a passo, mas vocês podem fazer isso aqui bem imediato, porque isso aqui é uma ferramenta que vai ser usada na resolução do exercício. Não é o principal do exercício. Isso aqui vai ser feito realmente bem imediatamente, tá? Então, quem é a primeira coluna que nós encontramos? 2 e menos 8. Quem é a segunda coluna? Menos 1 e 4. Então, quer dizer, pessoal, que essa matriz aqui, ela expressa a transformação linear. Trabalhar com essa matriz e com a transformação são equivalentes. Ótimo, agora vamos avançar o nosso conceito. Então, nós vimos matriz de transformação, agora vamos ver o conceito de núcleo. O que seria núcleo? Núcleo da transformação. O núcleo, pessoal, é aquele conjunto formado pelos vetores do domínio, vou colocar definição geral, tá? Tal que a imagem desses vetores são iguais ao vetor nulo. Aqui nós estamos considerando uma transformação de V em W, por exemplo, certo? Então, quer dizer que esse vetor nulo é um vetor nulo de W, quer dizer que esse vetor V é um vetor do conjunto V. Ok, mas como a transformação é entre espaços euclidianos, esta expressão T de V é o mesmo que A vezes V, porque a transformação fica totalmente determinada pela sua matriz. Mas T de V não é igual a vetor nulo, então quer dizer que essa expressão aí, para que o vetor pertença ao núcleo, basta que você tenha A vezes V igual ao vetor nulo. Mas este aqui é um sistema linear homogêneo. Então, quer dizer que os vetores, para pertencerem ao núcleo, basta satisfazerem esse sistema homogêneo. Então, você vai resolver aqui um sisteminha homogêneo. Então, vamos lá. V pertencendo ao núcleo da transformação, que nós estamos denotando por essa abreviação aqui, satisfaz o sistema homogêneo. Satisfaz AV igual a vetor nulo. Como que resolve o sistema homogêneo? Nós vamos escalonar a matriz aumentada. Então, vamos escrever ela aqui. Então, vai ser 2 menos 1, 0. Menos 8, 4, 0. E nós vamos escalonar. Então, podemos dividir a primeira linha por 2, por exemplo. Então, L1 sobre 2. L1 vai ser L1 sobre 2. E aí, você vai ter aqui 1 menos 1 sobre 2, 0. Vou repetir a L2. Menos 8, 4, 0. E agora, já que nós temos o primeiro pivô, nós vamos zerar o menos 8. L2 mais 8, L1. Então, fazendo isso, nós teremos 1 menos 1 sobre 2, 0. Menos 8 mais 8. Façam as continhas no rascunho para não errar, tá? Então, ó, o próximo número, 4 do L2.
mais 8 vezes menos 1, mais com menos, menos. Menos 8 sobre 2 dá 4. Menos 4 deu 0. E aqui 0 menos 0, 0. Então, terminamos. Aqui, quantas variáveis nós temos aqui no início? V não é vetor do R2, então esse V tem coordenada x e y. Essa primeira coluna aqui é a coluna da variável x, aqui coluna da variável y. Primeira coluna tem pivô, segunda coluna não tem pivô, então a variável y é livre. Então você precisa agora encontrar a solução desse sistema. Tem que ir até o final, encontrar a solução, tá? Então, encontrando a solução, x menos y sobre 2 é igual a 0. E nessa linha toda nula, que o y está ausente, o y é igual a t por ser livre. Você atribuiu um parâmetro. Agora isola x na primeira equação, x é igual a y sobre 2, só que o y é t, então x é igual a t sobre 2. Então, quem é o vetor v? Vetor v que tem as coordenadas x e y pode ser expresso como sendo t sobre 2 e t. Vai colocar o t em evidência. T vai ficar aqui 1 sobre 2 e 1. Esse vetor aqui está multiplicando t, que é o vetor da base. A presença do t aqui indica as infinitas possibilidades de vetores que pertencem a esse núcleo. Se você preferir deixar a sua base sem frações, basta que você coloque, por exemplo, esse meio em evidência. Porque como esse t aqui é um parâmetro, ele pode se moldar da maneira que você quiser. Então, eu vou colocar meio em evidência e vou continuar escrevendo o seguinte, ó, t vezes meio, que eu coloquei em evidência. Então, aqui vai ficar 1, mas a segunda coordenada não tem meio. O que eu posso fazer? Ajustar. 1 não é a mesma coisa de 1 sobre 2 vezes 2? E aí aparece o meio aqui, ó. Então, quando eu coloquei meio em evidência, sobrou 2. Então, olha só, é comum o livro fazer isso. Então, você vai trabalhar com o vetor 1, 2, ao invés de meio, 1. Os dois estão corretos, certo? Então, quem é a base do núcleo? Base é o vetor, base do núcleo, vamos indicar aqui que é do núcleo. Base de núcleo de t é igual ao vetor 1,2. Quem são os vetores desse núcleo? Todos os possíveis múltiplos do 1,2. Então, nesse exercício, ele pedia para, o número 2 lá, ele pedia para julgar quais daqueles vetores pertenciam ou não ao núcleo. Então, daquelas opções que nós temos ali, quais pertencem ao núcleo, pessoal, no número 2? Apenas a alternativa A, né? Porque apenas a A é múltiplo 1, 2. Muito bem. Nós vamos encontrar também, aproveitando o exercício, a base da imagem. Depois nós vamos identificar quais vetores estão nessa imagem. A imagem de uma transformação linear matricial coincide com o espaço coluna de A. Então, nós vamos usar a mesma matriz A que nós temos aqui para trabalhar o conceito imagem. Certo? Então, eu vou apagar para a gente poder continuar. Vocês querem anotar, bater a foto para poder continuar? Pode apagar? Tá. Beleza, então eu vou apagar só a partir daqui, ó. Eu vou precisar, né? Então, quer dizer, a partir daqui, né? Só que eu tenho que apagar.
Eu vou falar, então, isso. Bom, pessoal, voltando aqui na questão, uma outra maneira de mostrar que os vetores do número 2 pertencem ou não ao núcleo é checando as suas imagens. O que deve acontecer com o vetor para ele pertencer ao núcleo? A imagem tem que ser o vetor nulo, né? Então, se a gente calcular a imagem de cada um deles, apenas aquele que fornecer o vetor nulo pertencem ao núcleo. Ok? Mas se você precisar da base do núcleo, tem que fazer esse processo que nós fizemos. Tá? Bom, e para a imagem? A imagem coincide com o espaço coluna de A. Espaço, coluna de A. E o espaço coluna de A, ele é obtido escalonando a matriz A, identificando onde os pivôs aparecem. Aí nós vamos voltar na matriz inicial e pegar apenas a coluna correspondente à posição do pivô. Então, o pivô aconteceu aqui, ó, na primeira coluna. Então, nós vamos voltar na primeira coluna e pegar a primeira coluna da matriz A. Então, o vetor, vamos chamar de vetor V1, o vetor V1, se você quiser colocar em forma de par ordenado, pode. 2 e menos 8 é base da imagem, que você já acha imediatamente a base. É base de imagem de T. Da mesma forma que aconteceu, pertence à base, base, né? Vamos colocar assim, ó. Da mesma forma que nós modificamos o vetor encontrado na base do núcleo, se você quiser, você pode modificar esse aqui também, porque esse vetor V1 é o mesmo que 2 que multiplica 1 menos 4. Então, você pode pegar simplesmente o vetor 1 menos 4, se você quiser, não tem problema algum. Então, 1 menos 4 também seria uma base, também é base da imagem. Ok, então lá no número 1, letra A, quais daqueles vetores que nós temos pertencem à imagem? Apenas os múltiplos do 1 menos 4, que no caso seria apenas o item 1. Quando se trata de... O C também? É mesmo, né? 12 vezes menos... Isso mesmo, o A e o C fazem parte da imagem, certo? Então, nós fizemos em várias questões da seção 8.2, que eu uni todas, tá? E agora vamos lá para a seção 8.3. Obrigada. Bom, pessoal, nesta questão número 1 da seção 8.3, nós queremos analisar se a transformação é injetora. Então, vamos relembrar o conceito de transformação injetora. Quando é que uma transformação é injetora? Quando ela leva vetores diferentes em imagens diferentes. E nós vimos alguns resultados, alguns teoremas que ajudam a gente a julgar, decidir se ela é ou não injetora. Nesse caso, essa questão, ó, onde o domínio é igual ao contradomínio, a matriz da transformação vai ser uma matriz quadrada. E para esses casos, nós vimos que se a matriz da transformação é invertível, ela é injetora. Então, esse é um jeito bem fácil de você analisar se ela é ou não injetora. E um dos motivos que a gente analisa o fato dela ser injetora é a busca por sua inversa. E tendo a matriz da transformação, para encontrar a inversa é bem simples, basta você encontrar a inversa da própria matriz. Então, nossa questão aqui, nós vamos revisar também essa parte de encontrar a inversa, tá? Então, olha só, vamos lá. Solução. Vocês vão observar que nós vamos iniciar novamente aqui a questão achando a matriz da transformação. A maioria das questões vocês vão precisar da matriz da transformação. Então, você vai olhar para o R2, vai compreender quem é a base, vai anotar a base canônica, então 1001, vai obter a imagem desses vetores através da transformação. Então, vamos lá. T de 10, que pode ser feito bem imediato, porque isso aqui é uma ferramenta usada na resolução do exercício. T de 10 vai ser, aplica aqui, 10, 10, então 1, 1.
esse 1, 1 já vai ser a nossa primeira coluna. Então, esse 1, 1 já vai te fornecer aí a primeira coluna da matriz da sua transformação, que vai ser 1, 1, certo? Aí, a imagem do próximo vetor, t de 0, 1. T de 0, 1 vai aplicar na transformação também. Então, 0, 1, 0 menos 1, menos 1. Então, 1 menos 1 é a nossa próxima coluna. Então, t de 0, 1 na base B é igual a 1 menos 1. Essas duas matrizes aqui vão fornecer para a gente a matriz da transformação. 1, 1, 1, menos 1. E essa matriz vai ser utilizada para você identificar se a transformação é ou não injetora. Então, nós temos aqui o resultado, diz o seguinte, ó, se, vamos resumir um pouquinho aqui, né? Determinante de A sendo diferente de 0, vai implicar, vale a volta também, que A é injetora, vai implicar que T é injetora. Eu coloquei determinante diferente de 0, porque isso aqui vai garantir para a gente a invertibilidade dela, né? A existência do A a menos 1, não é isso? Muito bem, então basta calcular esse determinante, que nós já estamos vendo aí que ele vai ser diferente de 0. Então, determinante de A vai ser igual a 1 vezes menos 1, menos a multiplicação menos 1 vezes 1, que é igual a menos 2, que é diferente de 0, portanto, a transformação T é injetora. Como o domínio coincide com o contradomínio, ela é também sobrejetora, logo ela tem inversa. A gente sempre fala isso, pessoal, quando o domínio coincide com o contradomínio, mas existe ainda um jeitinho de burlar quando isso não acontece. Quando o domínio é maior em dimensão que o contradomínio, por exemplo, suponha que seja aqui do R2 para o R3. Não, para um, sei lá, um espaço que é um pouco maior, não sei. E aí você vai trabalhar com o conceito das imagens. Então, T de V em W, aí a T vem aqui do V para W. Você vai restringir a aplicação apenas no conjunto imagem de T. Então, se você considerar a transformação de V na imagem de V, você consegue fazer o caminho inverso sem sofrer as penalidades de infringir a definição de função. Isso vai acontecer no exercício dessa lista lá na frente, que eu acredito que é aquele 13. Nós não vamos fazer hoje, não vai dar tempo. A gente pode fazer na próxima aula de exercício. Muito bem, então ela é injetora, consequentemente ela vai ter inversa. Como mecanismo aqui de revisão, vamos encontrar a inversa transformação, tá? Para aproveitar o exercício. Então, encontrar a inversa de T. Quem que é a T a menos 1? Como que encontra essa T a menos 1? Nós vimos lá nos resultados que a T a menos 1 do vetor é igual a menos 1 vezes V. Então, basta você encontrar a inversa dessa matriz da transformação. Então, vamos encontrar aqui o A menos 1. De que jeito? Com aquele algoritmo de escalonamento. Então, vai ficar aqui 1, 1, 1, menos 1. Vai colocar aqui uma matriz vizinha, que é a identidade, 0, 1, 0, 0, 1. Aí nós vamos escalonar essa matriz com o intuito de transformar a primeira em identidade. Então, aqui já tem o pivô, aí nós vamos zerar abaixo dele. Então, L2 será L2 menos L1. Então, fazendo L2 menos L1, nós teremos 1, 1, 1, 0, 1 menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 1, menos 1 e 1 menos 0, 1. Certo? Agora, vamos transformar esse menos 2 em pivô. Então, nós vamos aplicar aqui na L2 a divisão por menos 2. Então, vai ficar, então, L2 dividido por menos 2. E, com isso, você terá a matriz equivalente 1, 1, 1, 0. E na L2, dividindo por 2, dividindo por menos 2, vai ficar 0, 1, 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Agora que você já conseguiu o pivô na L2, que é este, você tem que zerar o elemento acima dele, que é esse 1 da L1. Então, lá na L1, você vai fazer L1 menos
L2. Fazendo L1 menos L2, nós teremos 1 menos 0, 1 menos 1, 1 menos meio, 1 menos meio, meio. Então, aqui ficou meio e 0 menos menos meio. Então, ficou aqui meio. Na linha de baixo, 0, 1, meio e menos meio. Então, quando você consegue chegar na identidade, a matriz vizinha já é a nossa A menos 1. Então, aqui nós temos, ó, que esta matriz A menos 1 é dada por meio, 1 sobre 2, 1 sobre 2, menos 1 sobre 2. Apenas isso. E quem vai ser, então, a transformação T menos 1 de V vai ser igual a menos 1 vezes V. Aqui nós vamos escrever esse vetor V em forma de coluna, para que a multiplicação de matrizes esteja definida. Então, esse vetor V, como ele é do R2, a gente está usando XY, né? Então, T menos 1 de XY é igual a A menos 1 vezes XY. Então, vai ser 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 2 menos 1 sobre 2, vezes XY. Então, fazendo aqui a multiplicação, nós teremos, ó, 1 sobre 2 vezes x, x sobre 2. 1 sobre 2 vezes y, mais y sobre 2. 1 sobre 2 vezes x, x sobre 2. 1 sobre 2 vezes y, menos y sobre 2. A notação está em forma de coluna, mas se você quiser transferir para a notação padrão de vetores do R2, ó, x, y. Essa aqui também é uma notação muito usada, tá? Então, fica aí a critério de cada um. Então, ó, x sobre 2 mais y sobre 2, vírgula, x sobre 2 menos y sobre 2. Então, está aqui a nossa transformação T menos 1. Perguntinha para vocês. Qual é o resultado da composição do T menos 1 com AT? T menos 1 composta com T dá o quê? Podem falar alto. V, isso mesmo, dá o vetor, né? Eu não perguntei direito, né? Deixa eu perguntar melhor. Qual é a composição de T menos 1 com T de V é igual a V? Esse V aqui pode ser o nosso XY. Então, vai dar... Faça como exercício isso, tá? Compõe a T menos 1 com a T para vocês chegarem em XY. Vai dar XY pela própria definição de função inversa. A função inversa anula, ela deixa apenas ali o vetor que foi aplicado, ok? A mesma coisa, exemplos de função real que um é inverso do outro, por exemplo, que vocês trabalham, por exemplo, se você colocar raiz, vocês trabalham muito com logaritmo exponencial, não é? Então, log de E de x dá o quê? É o x, né? Quem já trabalhou com log de x. Ou então, raiz cúbica de x ao cubo dá x, porque você vai voltar. Aqui é a função potência de grau 3, aqui é a função raiz de índice 3. E aqui é uma função inversa da outra, é a mesma ideia, certo? Bom, a última questão que vamos fazer hoje é a letra a letra E desse mesmo número, para vocês analisarem que nem sempre nós teremos condições de usar a matriz para julgar que a transformação é injetora. Nós só vamos usar a matriz, o determinante da matriz, quando ela for quadrada, certo? Quando ela não é quadrada, não tem de calcular determinante. Aí nós podemos até usar a matriz, mas precisaremos de uma outra teoria, uma teoria para mais, para dar suporte, tá? Que é a teoria de núcleo. Então, nós temos um teorema importantíssimo de núcleo que falava o seguinte: se o núcleo é só o vetor nulo, a transformação é injetora. Pessoal, na questão 8.3... Bom, na seção 8.3, questão número 1, letra E, nós vamos trabalhar a definição dela ser injetora ou não, porém esse é um caso especial onde a matriz da transformação não é quadrada. Então, nós vamos ter que recorrer a uma teoria a mais para decidir se ela é ou não injetora, não simplesmente calculando o determinante da matriz, que nesse caso ela não vai estar definida, né? Então, mas nós vamos precisar da matriz, de toda forma. Então, vamos lá, base do domínio, base de R2.
base canônica, certo? Sempre vamos iniciar com a matriz em relação à base canônica. Então, a base canônica de R2 vai ser 1, 0, constituída pelos vetores 1, 0, 0, 1. Usem esse vetor, essa base, para calcular as imagens. Só que agora, quando você encontra as imagens, eles precisam ser expressos em relação à base do contradomínio, que é a base de R3. Mudou os conjuntos, domínio e contradomínio. Ó. Base de R3, mudaram, né? Então, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Continua a base canônica, porém de conjuntos diferentes agora. Então, vamos lá. T de 1, 0. T de 1, 0, você vai lá na função e vai aplicar na regrinha. Então, 1, 0, vai ficar 1. 0 menos 1, menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 0. Então, ficou esse vetor. Este vetor aqui, escrito como combinação linear da base do contradomínio, que é canônica, os coeficientes coincidem com as próprias coordenadas. Então, a coluna que nós vamos encontrar é exatamente constituída por esses valores numéricos que nós temos aqui. Então, a matriz canônica, vamos chamar aqui de B', essa aqui de B, em relação à base B', é igual a 1 menos 1 e 2. Faça a mesma coisa para o próximo vetor da base do domínio. Então, T de 0, 1 é igual a... Agora, x é 0, y é 1. Então, vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 1 menos 0, 1. 2 vezes 0 menos 2 vezes 1, menos 2. Então, aqui nós temos matriz de coordenadas do T de 1, 0 na base B' é igual a menos 1, 1, menos 2. Pronto, muito bem. Essas duas colunas irão dar origem à matriz da transformação. Então, matriz da transformação é igual, podemos chamar de A, é igual a 1 menos 1, 2, menos 1, 1, menos 2. Então, está aqui a matriz, porém ela não é quadrada, então nós vamos ter que analisar o núcleo da transformação. Núcleo, nós vimos um teorema que fala o seguinte, núcleo de T é apenas o vetor nulo, se somente se T é a injetora. Então, é esse teorema que nós vamos usar. Se somente se T é injetora. Então, como que você encontra mesmo o núcleo de T? V pertence a núcleo de T se satisfaz o sistema homogêneo, né? Então, V pertence a núcleo de T, que podemos escrever com assim, núcleo de T. Isso implica que vale o sisteminha AV igual a vetor nulo, porque esse AV aqui é o T de V. Então, T de V igual a vetor nulo. Então, vamos trabalhar com a matriz aumentada. Então, nós vamos escalonar a matriz aumentada. Escalonar a matriz aumentada do sistema AV igual a vetor nulo, certo? Então, vamos escrever ela aqui. A matriz aumentada vai ser constituída pela própria matriz A e uma coluna de zeros correspondente ao vetor nulo. Então, vai ficar 1 menos 1, 2, menos 1, 1, menos 2 e 0, 0, 0. Escalonando aqui, nós temos, pivô, vai zerar menos 1 e 2. Então, para zerar o menos 1, na L2, faremos L2 mais L1. Para zerar o 2, lá na L3, nós faremos L3 menos 2 vezes L1. Isso vai dar origem a uma matriz equivalente, 1 menos 1, 0, menos 1 mais 1, 0, menos 1 mais 1, 0, 0 mais 0, 0, 2 menos 2, menos 2 mais 2 e 0 mais 0. Terminamos o escalonamento. Então, aqui nós temos já a matriz escalonada. Aqui nós temos um pivô. A próxima coluna aqui seria correspondente à variável y. O domínio só tem duas variáveis, que é x e y. E, então, y é livre.
Então, terminando aqui a solução, vai ficar x menos y é igual a zero, y é igual a t. Então, quer dizer que o x é igual a y, x é igual a t também. Então, os vetores que estão nesse núcleo, que tem as coordenadas x e y, são do tipo t, t, que bota t em evidência, quer dizer que todos os vetores múltiplos de 1,1 são vetores do núcleo. Então, a base do núcleo de t é o vetor 1, quer dizer o quê? Que tem vetores lá no núcleo diferentes do vetor nulo. E o núcleo precisa ser apenas o vetor nulo para ela ser injetora. Então, ela não é injetora. A dimensão do núcleo precisa ser zero para ser injetora. E aqui, qual é a dimensão do núcleo? 1, porque tem um vetor no núcleo. Né? Então, vamos concluir. Então, como o núcleo de T é diferente do vetor nulo, concluímos que T não é injetora. Concluímos que T não é injetora. Certo? Ok, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Próxima aula a gente vai trabalhar aquele 13 e as outras sessões, tá, pessoal?